Fala, gente! O cenário mudou e o clã Bolsonaro que se cuide, porque o Flávio tá sentindo o chão tremer. O caminho que parecia livre virou um campo minado, com a direita se canibalizando entre Caiado e o pessoal do Missão. Enquanto eles brigam pelo espólio, o Lula segue consolidado na esquerda. Será que a gente liquida essa fatura já no primeiro turno, para encerrar esse capítulo de vez? Vem comigo que eu te explico essa treta. Acho que daqui para frente o caminho do Flávio não vai ser absolutamente aberto e desimpedido e sem nenhum tipo de pedra no caminho. Já tem a pedra do Missão e tem a pedra do Caiado. E eles vão estar disputando, por exemplo, o eleitorado evangélico. E aí aconteceu uma coisa que você vai explicar melhor, curiosa, né? No dia 30, final de março, o líder de uma grande denominação da Assembleia de Deus lá de Madureira, o Samuel Ferreira, declarou apoio ao Ronaldo Caiado. E uma semana depois, o Cezinha de Madureira, que é um dos deputados federais ligados à mesma igreja, se filiou ao PL do Flávio Bolsonaro. Claro que isso pode ser simplesmente um pé em cada canoa, né? Vamos apostar, dividir nossas fichas aqui para fazer um seguro. É um bom exemplo de como essa disputa pelo eleitorado evangélico vai se acirrar daqui para frente e a vida do Flávio não vai ser tão fácil. Por quê? Se a gente olha o perfil do voto evangélico Flávio, ele é um perfil de pessoas de meia idade para frente. E o eleitorado do Missão, por exemplo, é mais jovem e também entra nesse eleitorado. O Juliano Speyer, colunista da Folha de São Paulo, um especialista nessa área evangélica, chama a atenção que as novas gerações de evangélicos não frequentam o culto pessoalmente. Fazem isso de maneira digital, que é justamente onde os concorrentes, pelo menos um deles, tem mais acesso, que é o caso do Missão. Enfim, o que eu quero dizer é que os tempos em que o Flávio cresceu livre e desimpedido, a meu ver, estão terminando, se é que já não terminaram. Então eu imagino que ele vai ter uma desaceleração. Vamos ter uma série de pesquisas nos próximos dias que vão poder dizer que se eu estava errado ou não. Mas o fato é que não havia disputa à direita, passou a ter. E um fato inédito nessa eleição é que à esquerda você só tem um candidato. A não ser que você queira chamar o Aldo Rebelo de esquerda ainda. Reluto em dizer. Eu não tenho nenhuma pretensão. Ele já apoiou o Bolsonaro, ele já foi da prefeitura do Ricardo Nunes, acho que... Então, assim, o Lula não tem com quem disputar voto à esquerda. E o Flávio arrumou dois. Vai dizer, é peixe pequeno, mas podem crescer. Eu acho que as disputas de primeiro e segundo turno vão ser muito diferentes esse ano. Porque você tem essa disputa na direita entre esses candidatos e do lado da esquerda você tem o Lula como candidato à reeleição. Para Caiado, por exemplo, né, supondo que ele está nesse partido bastante estruturado, ele tem marqueteiro, está sendo cristianizado em vários estados, então vai ser um percalço, mas ele pode vir a somar apoio a setores empresariais, agronegócio, enfim, ele tem alguma musculatura para crescer. Uma vez ele e o Flávio recebendo cada vez mais atrito, quando a campanha começar é que a gente vai ter para valer isso, porque os exércitos estão preparando suas armas, né? A chance de Caiado, se Flávio, por qualquer motivo, começa a desacelerar naquela hora errada em que, né, reta final, em que você tem que estar em curva ascendente para chegar no dia da votação, a chance de algo se reorganizar em torno, pelo menos é assim que a campanha dele se prepara, porque precisa se preparar para esse cenário, é que daí num segundo turno, com o antipetismo e a rejeição do Lula, aí a coisa zero jogo e começa tudo de novo, literalmente. A gente já teve outras eleições em que o primeiro turno foi quase uma antecipação do segundo com voto útil. O que eu consigo concluir da sua apuração e do que eu ouvi é que talvez nessa não. O voto útil seja menos efetivo para antecipar o segundo turno. Eu acho que se na reta final, aí estamos muito cis, né? Mas se na reta final os dois estiverem de fato onde a votação estimulada hoje projeta que eles estarão, ou seja, empatados, e mais ou menos se a tendência do Flávio é desacelerar, talvez eles estejam chegando na reta final assim, emparelhados, mais ou menos com a mesma trajetória, ou seja, um não vai estar mais acelerado, mais rápido que o outro, vai haver dois movimentos, na minha opinião. De um lado, um movimento do voto útil na direita, muita pressão para o Caiado e para o Renan do Missão abrirem mão para não deixar o Lula ganhar. O que eu acho que talvez seja difícil de colar, principalmente do lado do Missão, do lado do Caiado, vamos a ver.
E do lado do Lula, ele vai fazer esse raciocínio que você acabou de dizer. Só tem candidatos à direita e eu. Vamos pro segundo turno, quem que vai somar os votos dos outros candidatos, né? É muito mais provável que seja o Flávio do que eu. Então, se tiver realmente muito perto um do outro e os outros dois candidatos não tiverem conseguido crescer, a estratégia do Lula provavelmente vai ser tentar antecipar o segundo turno no primeiro. Assim, acho que faz mais de uma eleição, mas na última isso foi muito claro, né? Que mais do que a candidatura do Lula contra a do Bolsonaro, você tinha a candidatura do antipetismo contra a do antibolsonarismo. E venceu a antibolsonarista, né? Esses dois fatores também pesarão muito na decisão do voto na reta final. Se a campanha tiver desconstruído o Flávio Bolsonaro para aqueles que não são bolsonaristas raiz, talvez o voto útil seja até para outros lados. Veremos. Tem muita água para rolar. A gente vai falar de outras coisas que certamente podem criar sustos ao longo da campanha, mas eu acho que candidatos que não estão aqui no cenário colocados, né? Até de outros países, né? Marçais da vida. Exato. Mas imagina só essa hipótese. Chegou lá na reta final. Tem um monte de gente que não gosta do Lula, que não gosta do Flávio Bolsonaro, que não simpatiza com nenhum dos outros candidatos que tá aí e que, vamos acabar com isso daqui logo, vamos decidir logo essa eleição. Eu não vou aguentar um segundo turno desse negócio, entendeu? Ou não vai votar, e aí uma abstenção mais alta tende a prejudicar mais um candidato do que outro, eu não sei exatamente qual, porque nunca é homogênea a ausência. Sempre de um lado se ausenta mais do que do outro. Vamos dizer, os mais pobres têm uma tendência a ter uma abstenção maior. Pode ser. Mas, isso, em tese, prejudica mais o Lula. Mas vai depender muito do ânimo com que se chega na reta final da eleição, né? Se o ânimo geral for de desânimo, eu não sei, é uma eleição, Thaís, que eu achava que ia ser meio monótono, porque ia ser o mesmo cenário de hoje, nos próximos 6 meses, mas que eu começo a achar que pode ter surpresas e a gente ter uma coisa que não acontece desde 1998, que é decidir a eleição no primeiro turno por falta de outros candidatos. Só ter 2 muito próximos um do outro e aí um eleitorado falando, vamos acabar logo com esse negócio. Mas enfim, isso tudo é só especulação. Por isso que você tá na sua 20ª qual campanha? 22ª. Você ainda vê graça até agora. Eu preciso achar, eu preciso inventar graça para continuar. Já inventou, já chama, já tô aqui, animada. Sabe aquela sensação de que o parquinho da extrema-direita tá pegando fogo? Pois é, o Flávio Bolsonaro achou que ia surfar sozinho na onda do conservadorismo, mas a realidade bateu na porta. O que a gente tá vendo é um racha real. De um lado, o Ronaldo Caiado comendo pelas beiradas, com o apoio de lideranças da Assembleia de Deus. Do outro, o Grupo Missão, atraindo uma juventude evangélica digital que não quer mais saber de ficar presa em banco de igreja tradicional. O Flávio ficou ali, no meio do caminho, com um eleitorado mais velho e vendo seus aliados colocarem um pé em cada canoa para garantir o pescoço. É o puro suco do oportunismo, mas para nós isso é ótimo. A direita dividida perde a força do discurso único. E enquanto eles se batem, olha o cenário da esquerda. O Lula está sozinho no campo, sem sofrer ataques do próprio lado. O Aldo Rebelo? Bom, ele já flertou tanto com o bolsonarismo que nem dá para chamar de esquerda mais. Então o jogo é o seguinte: se o Flávio continuar desidratando e o Caiado não decolar a tempo de herdar tudo, a gente tem uma chance real de repetir 1998 e decidir tudo no primeiro turno. O povo tá cansado, gente. Ninguém aguenta mais esse clima de guerra infinita. O movimento de voto útil pode vir muito forte, não por amor, mas por exaustão. Se o eleitor sentir que pode acabar com a ansiedade da eleição logo de cara, ele vai apertar o confirma e ir para casa descansar. A direita achou que era dona do tabuleiro, mas esqueceu que quem joga demais acaba se enrolando nas próprias peças. O Flávio que abre o olho, porque a ladeira é íngreme e o freio dele parece que está falhando.